Olá, graça e paz. Fábio Bernardino por aqui para mais um Acredite Podcast. É uma alegria recebê-los aqui nessa mesa de comunhão e hoje eu tenho a satisfação de apresentar um convidado muito especial. É o meu amigo de longa data, Yuri Gregório. Prazer receber você aqui, meu querido. Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado pelo convite. Privilégio. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer através desse programa aqui. Gratidão é minha por ter aceito o nosso convite. Amém. Estar aqui nesse episódio aqui para poder testemunhar um pouquinho do que Deus tem realizado, feito na sua vida. Amém. Eu quero agora conhecer um pouquinho de quem é o Yuri Gregório. Quero que você fale um pouquinho sobre você. Uma pergunta importante, né? Acho que é talvez uma das poucas pessoas que já me fizeram essa pergunta. Quem é o Yuri Gregório, né? Eu nasci em Americana mesmo, natural de Americana. Hoje congrego na congregação Cidade Jardim, pastor Noah. Uma bênção de Deus na minha vida. E foi a cidade onde eu cresci, onde minha família também é daqui, todo mundo é daqui. Onde eu dei os primeiros passos também no futebol. Enfim, onde eu estudei, onde eu terminei meus estudos. Uma cidade assim que eu tenho um carinho enorme. Um período de tempo até saí daqui, mas voltei, porque um bom filho a casa torna e aqui eu sou feliz. Então, Americana é um lugar especial, assim, tem um carinho enorme. Então, aqui é uma cidade onde eu aprendi tudo que eu sei, tudo o que eu sou hoje. Vai muito assim do que os meus pais ensinaram, das escolas que eu passei aqui em Americana. Então, é um lugar muito, muito especial. É interessante, Yuri, inclusive nós estávamos até conversando aqui nos bastidores. Sim. E eu acabei conhecendo você aqui em Americana, mas você estava lá em Poços de Caldas. Isso. Né? E o meu primeiro contato com você foi em um culto ali no Jardim da Mata. Jardim da Mata. Nessa época ainda eu estava em Brasília. Estava em Brasília, ainda estava jogando. Perfeito. E quem estava pastoreando lá era o pastor José Bordini. Muito bem. Os meus pais moram ali no Jardim da Mata. Foi uma igreja onde eu visitava bastante quando eu estava de férias do futebol, né? Então, uma igreja que eu sempre frequentava ali. Ah, então quer dizer que você estava em Brasília jogando. Isso. E nas férias você ficava aqui na casa dos seus pais. Na casa dos meus pais. Eles moram ali no Jardim da Mata, na região da Praia Azul. E a igreja mais próxima ali, a casa do meu pai, era a congregação Jardim da Mata, Ministério Belém. Que legal, que bacana. É uma igreja que eu me identifiquei porque, como eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus Brasília, a igreja missão, então vai muito... Então uma ligada à outra, assim, nas doutrinas, sim. Enfim, na forma de conduzir o trabalho. É bem parecido do quando eu aceitei Jesus e foi uma igreja que eu me identifiquei bastante, assim. Perfeito. Hoje, atualmente, você congrega no Cidade Jardim com o pastor Noah. E você é líder dos jovens ali no Cidade Jardim, junto com o Paulo, e o Nadab hoje. Estamos ali aprendendo, trabalhando, juntos ali. Sempre é um privilégio poder trabalhar com a juventude, assim. Eu gosto bastante, sou suspeito de falar. Que bênção. Eu tive a alegria de conhecer a sua esposa, a Raíssa Pamela, e também agora a recém-nascida, A Rebeca. Que bênção. Bênção de Deus, família crescendo, Você vê as mãos de Deus em tudo, assim, Então, louva a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, assim, na minha família. Sou suspeito de falar, assim, muito grato a Deus, assim. Eu tenho que falar bem da esposa, mas vai falar que estou puxando muito pro lado dela, mas eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, assim. Glória a Deus. Ela que é de Poços de Caldas, mas hoje ela está aqui em Americana também, gostando da cidade, já se adaptou, E estou muito feliz que Deus tem nos abençoado. Glória a Deus. Eu queria conhecer um pouquinho mais o seu testemunho, Yuri, porque o pouco contato que eu tive com você aqui em Americana, eu tinha um conhecimento de que você era jogador de futebol. Isso. Exercia ali a função de goleiro, É isso aí. Porque ele é baixinho, Então, então você exercia a função de goleiro. Mas como que foi essa transição? Você se converteu antes de ingressar no futebol ou você veio se converter após? Foi, na verdade, durante, Então, foi durante a jornada no futebol, que eu comecei a visitar a igreja, que conheci verdadeiramente a palavra de Deus, a forma que ela precisa
e deve ser falada, né? Eu não tinha esse conhecimento, né? Minha família, eu vim de uma família católica, né? Então cresci em Americana, fiz catequese, olha só, né? Fui coroinha na igreja católica. Que legal. Então tem toda essa história. Que legal assim, né? Pela experiência, claro. Né? Tive todas essas experiências, assim, e toda a minha infância foi dentro da igreja católica, né? Inclusive, tem histórias, assim, que eu passei até chegar onde eu estou hoje, né? Vivendo testemunhos, assim, né? De uma maneira particular, né? Lembro quando eu era criança, um vizinho meu que me levava na igreja evangélica, né? E aí achava um pouco estranho o barulho, a gritaria, né? Eu fui numa Assembleia de Deus, acho que foi no Mistério de Madureira, ali no São Manuel, um vizinho meu me levou, né? Fui visitar alguns cultos ali, mas assustei um pouco, assim, né? Porque acostumado na igreja católica, então... Sim. Mas esse período da minha infância passou, depois, né, com 13 anos, foi a primeira vez que eu fui morar fora, né? Inclusive foi na base do Santos. A primeira vez fui com a minha irmã fazer uma avaliação de uma semana. Depois, nas próximas vezes, eu já fui sozinho. Então, me lembro que minha mãe foi muito corajosa em deixar eu pegar um ônibus sozinho, descer para a Baixada Santista de ônibus sozinho. Eu lembro que não tinha WhatsApp, não tinha, né, a atualidade que a gente tem hoje da tecnologia. E qual que era a sua idade? Eu tinha 13 anos. 13 anos? E você foi fazer um teste lá na Baixada Santista? Passei na primeira avaliação e depois retornei. E na segunda ida minha, eu fui sozinho para a Baixada Santista. Peguei num ônibus aqui na rodoviária de Americana e minha mãe, muito corajosa, me liberou para estar indo atrás desse sonho, né? Então esse foi o meu primeiro passo, assim, uma experiência fora da minha cidade, né? Aqui na cidade, em diversas escolinhas joguei aqui, mas a minha primeira experiência em clube foi jogando pelo Santos. Até na época, né, hoje tem alguns atletas, assim, que são muito mais conhecidos, assim. O Gabigol tinha 14 anos, que ele é um ano mais velho que eu, tava no Sub-13, ele tava numa categoria acima da minha. Até cheguei a conhecer o próprio Neymar. O Neymar tinha acabado de subir profissional, tinha 17 para 18 anos. Bacana. Então você teve esse contato pessoal com o Neymar? Consegui tirar uma foto na época que era Robinho, Ganso, toda essa turma aí. Eu tava nessa época, né? Mas aí você foi aprovado nesse teste? Isso, eu fiquei um período de tempo. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei entre indas e vidas, assim, cerca de 4 meses. Poxa, 4 meses. Você teve essa convivência, então, com esses ícones, né, do futebol. Isso. O Neymar estava profissional, eu não tive tanto contato, mas vendo o jogo, estando ali, né, tive a oportunidade de visitar o CT Rei Pelé na época, né? Então tive contato com esses ícones aí. Hoje, né, conhecido do futebol, tive esse contato. O Igor Vinícius tá no São Paulo, né? O Caio Henrique, que jogou no Fluminense na época, o Claudinho, que jogou no Corinthians, tá agora na Europa, né? Esses jogadores, assim, tive esse contato. E aí passou esse período do Santos, né? A dificuldade por não ter empresário na época, né? Minha família que me ajudava, né, com as passagens. Então não tive esse apoio de empresário, e isso faz total diferença, né, no futebol, né? Você ter alguém, né, por trás do jogador ali dando suporte. Patrocinando. E principalmente em clube grande, né? Então, assim, se você não tiver alguém, uma influência, né, para te dar um suporte, infelizmente é muito difícil. Então por isso eu não continuei no Santos. E aí joguei alguns clubes aqui do interior aqui de São Paulo, né? O Paulínia, o Jaguariúna, onde joguei alguns campeonatos paulistas. Até depois, do Sub-17, morei em Monte Azul Paulista. E aí de 17 para 18 anos foi aí que eu fui para Brasília, né? Onde tive a oportunidade de jogar no Gama de Brasília, onde me profissionalizei. Legal. Realizei meu sonho, né, de se tornar jogador profissional. Assinei o contrato com 17 anos. É muito difícil, né? Ainda mais como goleiro, de ter essa oportunidade, esse privilégio, mas Deus me deu esse presente, assim, essa dádiva, né, de realizar meu sonho. Até então, nesse momento, não tinha conhecido a igreja, assim, conhecido a Cristo verdadeiramente, né? Não tinha aceitado Jesus ainda. Mas aí o tempo foi se passando, né? Deus foi colocando pessoas no meu caminho. E isso é um ponto muito importante, né? Que eu tenho que falar. Se não fosse as pessoas, né, talvez não teria sido direcionado, né, para a igreja, de conhecer verdadeiramente, né, o evangelho. Então aí Deus foi direcionando, colocando pessoas, né, no meu caminho. E um deles foi um atleta, um goleiro, né? O Marcelo Valverde, jogou na base do Flamengo,
passou na seleção brasileira, enfim, pessoa assim, um paizão, assim, um amigo meu de longa data até hoje, né? Tenho contato então, com ele. Você tem contato com ele até hoje? Tenho, ele joga em Portugal. Tá em Portugal. É um cara, assim, excepcional. E foi ele que foi me apresentando os versículos bíblicos que confrontava a fé que eu tinha, né, nas imagens, né, a idolatria, né, Maria, enfim. Onde bacana. ele que foi confrontando com os versículos, né? Ô Yuri, então quer dizer que Deus usou o Marcelo, Isso. esse jogador, Isso. que já jogou pela seleção brasileira, no Flamengo. já jogou no Flamengo, eu lembro dele, um excelente profissional. E ele pegou numa época que era o goleiro Bruno, né? Que infelizmente depois teve esses problemas pessoais. Mas ele pegou essa época. Essa época. É. E nisso ele já, obviamente, era convertido e Deus usou ele para poder pregar o evangelho para você. Isso. E a gente ali no apartamento, até então a gente morava no hotel, depois... Mas isso em Brasília? Isso em Brasília, jogando no Gama. Okay. Eu lembro que ele chegou contratado, né? E aí ele foi... Ele aproveitou que eu tinha uma imagem dele boa como atleta, inspiração, né? Sim, me inspirando nele. Claro. Ele aproveitou isso. Uma referência, né? Como referência. Exato, a palavra certa. Eu tinha ele como uma referência no futebol. Ele aproveitou isso e foi me influenciando, né, extracampo, né? Me apresentando a Bíblia, a palavra de Deus. E ele foi uma pessoa muito importante, assim, na minha conversão. Não me esqueço, né, dele, assim, em nenhum momento. Sempre agradeço ele. Porque os louvores que a gente cantava, que ele me apresentava, os versículos bíblicos confrontando, né, a respeito da imagem, né, que o catolicismo ensina, né, então assim, sem ferir a minha fé naquela época, né, então ele foi muito, Deus usou muito ele, assim, foi muito usado nas mãos de Deus, assim, para a minha conversão, assim. Então, Yuri, a sua conversão, ela não aconteceu aqui em Americana? Não, foi lá em Brasília. Foi lá em Brasília. Lembro até hoje. Apesar de você residir, morar em Americana... Isso. Você não teve nenhum contato com uma pessoa evangélica? Não, a não ser o vizinho que eu falei, mas sim, tirando isso... Sim, ele é a exceção, né? É uma exceção, mas eu era criança, não tinha o conhecimento, sim, né? Você tinha 12, 13 anos também? Eu tinha 11 anos para 12 anos. Eu tinha meus pais ainda... Essa maturidade para ter essa percepção, né? Com certeza. Então, com certeza. Tanto que a experiência que eu fui, eu me assustei, né? Porque eu não tinha era criança, aí... Me lembro que me levaram para a salinha das crianças e aí só fui para brincar na igreja. Tinha as coisas de comer depois do culto. Vamos lá. Eu sei como que é isso. Sabe como é? Então, assim, eu fui porque tinha esse evento pós-culto aí. Tinha, né, a salinha das crianças para desenhar, pintar, brincar, enfim. Mas uma forma, assim, que me marcou foi, com certeza, foi através do Marcelo Valverde. Foi ele que foi um instrumento de Deus na minha vida. E como que foi essa transição, Yuri? Porque, assim, a sua conversão, ela se deu... no início da sua carreira profissional como jogador de futebol. Exatamente. Né? Quando você se converteu, qual a percepção que você teve em relação ao cristianismo, ao evangelho? Porque a gente sabe que existem alguns líderes, não estou generalizando, sim, que talvez tenham uma visão um pouco deturpada em relação ao profissional, né, que exerce a sua função como jogador de futebol. Sim. Então, às vezes, ele é tido de uma forma até discriminatória, né? É jogador de futebol. Não dá para ser usado na obra, né? Exato, ele não pode exercer a chamada, certos ministérios na obra, né? Então, e também, além disso, é uma questão, mas será que ele se converteu mesmo? Porque a gente sabe... Da fama, né? Que é hoje. Exatamente, você que viveu esse mundo... as tentações são muitas, são né? Muitas. São muitas. E eu até gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. A transição, uma forma clara, assim, foi bem difícil, né? A princípio. Porque eu estava vivendo de uma forma, assim, fazia o que eu queria, né? Falava da maneira que eu achava que era certo. Então não tinha, né, vamos dizer assim, né, um ensinamento correto, né? Sim. Nessa parte, assim. Então a transição foi difícil, porque, igual você falou, o futebol tem muitas oportunidades que fazem com que deixa tudo mais fácil, assim, né? Teoricamente. Fácil, mas no caminho sempre da perdição. Sempre da perdição. Então parece que tudo é fácil, tudo é bonito, tudo é legal, mas muito pelo contrário. Eu me lembro que ainda antes de eu me converter, né, verdadeiramente...
ia para algumas festas, baladas e já visitando a igreja evangélica, mas em algumas oportunidades que tinha, eu ia para as festas, mas quando eu voltava assim, aquele vazio, eu falava, tá faltando alguma coisa. É aí que tá, Yuri. Quando eu comentei que é o caminho da perdição, é claro que eu não estou generalizando. Sim, sim. Porque isso parte de cada pessoa. Exatamente. Existem pessoas que temem a Deus, né? E vivem ali uma fé em Cristo que acaba não cedendo a essas tentações. Exatamente. Tem pessoas ali que não são crentes, mas são pessoas sérias, em né? família, filhos, exatamente. Né? Que são exemplo também. Eu me lembro até na época, quando eu cheguei no Gama, tinha um cara assim que é cristão, né? E muito conhecido no futebol, que é o Baiano, jogou no Palmeiras, no Boca Juniors, seleção brasileira, no Santos, né? Você deveria ter jogado no Palmeiras, viu? não tive esse privilégio, apesar de ser São Paulino, mas... Ser São Paulino, né? Se tivesse esse privilégio seria ótimo, mas assim, aí tive a oportunidade de conhecer o Baiano, que é um cara cristão, né? Hoje ele é aposentado de futebol, trabalha no Red Bull Bragantino, futebol de base. É também um exemplo assim, eu me lembro as orações que ele fazia no vestiário, né, nas concentrações, né, ensinando a palavra, enfim. O cara que tinha um testemunho vivo, assim, né, verdadeiro, vivia o evangelho. E essas pessoas ao meu lado, Marcelo Valverde, o próprio Baiano, né, outros atletas que eu conheci dentro do elenco, que me serviram de exemplo, né, para poder continuar firme, até porque eu era jovem. Então, você imagina, com 18 anos, cheio de oportunidade aí no mundo, né, diversas propostas. Então eu tinha que ter essas referências de pessoas que já eram consolidadas como pai, como, né, esposo, né, tendo uma família, tendo uma estrutura familiar, uma estrutura na igreja, né, ministerial. E seus pais não eram crentes? Meus pais não são crentes, então assim, essa transição também foi difícil com a família. Então, e você assim, falou desse vazio existencial, né? Que você estava comentando. Tinha, porque é tudo muito ilusório, assim. Sempre falo para os jovens, sempre tenho oportunidade dessa ilusão que o mundo traz, assim, né? Aparentemente é legal, mas eu me lembro que eu chegava em casa, assim, após esses eventos, festas, era um vazio muito grande dentro de mim que nada preenchia. Não tinha nada que pudesse preencher. E aí, com a influência dessas pessoas, eles me ajudando, ensinando o caminho, e aí eu comecei a conviver com as pessoas da igreja, porque até então as pessoas têm uma visão de quem é da igreja que é quadrado, que a gente não é feliz, nós não somos alegres, que nós não divertimos, que nós não fazemos churrasco. Então, até então eu tinha essa visão, que não podia fazer nada, que não podia sorrir, que não podia ser feliz. Realmente. E eu fui convivendo com as pessoas, eu vi que as pessoas tinham uma vida normal, que eram alegres, que eram felizes, mesmo não indo em festa, mesmo não indo em balada. Então é isso que me foi me fazendo entender que estando na igreja é muito pelo contrário daquilo que eu imaginava. Eu precisava estar ali, eu tinha que estar ali. Então as pessoas estavam em volta. Por isso que eu falo, a gente não vai chegar em lugar, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Então essas pessoas sempre eu falo assim, porque foram muito importantes para mim, muito. Eu sempre tento lembrar de cada uma delas, ser grato, né, mesmo que não tendo contato, mas em oração, agradecendo a Deus por cada pessoa que passou na minha vida, cada um daquela congregação. Me lembro até hoje, a igreja que eu aceitei a Cristo, né, Assembleia de Deus Brasília, né, a DEB, setor do Gama, quadra 29 do Leste, uma igreja assim, um bairro muito simples, mas uma igreja pequena, foi muito acolhedora naquele momento assim, que eu estava vivendo o futebol. Pessoas assim muito amorosas que me abraçaram, né, como se fosse a minha família, assim, me acolheram, foram me ensinando o caminho, né, correto que eu deveria andar. E essas pessoas, essa igreja assim, tem um respeito, um carinho enorme e foram muito importantes para mim. E quem te conduziu até essa igreja, Yuri? Você recebeu o convite ou foi o próprio Marcelo? O próprio Marcelo. Porque o Marcelo que acabou te direcionando. Isso, porque ele já, antes dessa passagem no Gama que ele teve em 2015, ele já jogou lá antes que eu, né? Então ele retornou ao Gama e ele já frequentava essa igreja na outra passagem dele pelo clube. Então, quando ele retornou, ele falou, tem uma igreja lá que é top, pastor, uma bênção, você vai gostar, vou te apresentar. E não ia só eu, ia outros atletas do elenco. Tinha outros jogadores que frequentavam aquela igreja. Me lembro que, até hoje, que a gente chamava lá o mexicano, que ele era do México, ele não conhecia nada do evangelho, de Bíblia, não tinha nenhuma fé assim que seguia, nem mesmo catolicismo, nada.
E ele foi conhecer a Assembleia de Deus, então assim, foi uma experiência para ele que marcou a vida dele também. Então ia vários atletas naquela congregação, uma congregação simples, mas tão assim, amorosa, cheia de Deus, assim, o pastor era muito abençoado, pessoas colhedoras, e foi o próprio Valverde que me direcionou a essa igreja. E o Marcelo, ele ainda está exercendo a profissão como jogador? Sim, ainda exercendo a profissão como jogador. Lá em Portugal. Em Portugal, né? Hoje... Eu espero, Yuri, que essa gravação, esse podcast possa chegar até ele. Com certeza. Lá em Portugal. Vou fazer questão de enviar para ele. Para que ele veja, ele assista um fruto, Sim. né? Você é um fruto, um testemunho, né, do que Deus fez na sua vida através do Marcelo. Exato. E olha que interessante, é forte isso. Porque você estava num ambiente profissional como jogador. Exato. Né? E aí, às vezes, as pessoas não têm essa percepção que lá Jesus tem pessoas também usando para ganhar almas. Né? E Deus usou o Marcelo, que está em Portugal, que vai nos assistir. Exatamente. E ver aqui o Yuri Gregório, pregador do Evangelho, né? Salvo, com a família constituída, abençoada. Glória de Deus. E para a glória do Senhor. Que alegria, que satisfação. De poder ouvir, né, o que Deus pode fazer através até de pessoas que às vezes as pessoas têm uma percepção equivocada, né? Mas um jogador, não, sim. Deus usou um jogador, um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Marcelo, um homem de Deus, para poder pregar o evangelho para você. E ali foi onde comecei a dar os primeiros passos, assim, no ministério, né? Vamos dizer assim. Sim. E é um ponto muito importante, porque nunca ninguém me obrigou a nada, assim, dentro da igreja. Nem a pregar, sim, nem a vestir um terno, né? Porque às vezes as pessoas que de fora acham que, não, se eu ir pra igreja tal, eu vou ter que usar terno. Muito pelo contrário. Nunca ninguém me julgou pela roupa que eu ia, né? Roupa mais de atleta, assim, jogador de estilo jogador. O traje é outro, o traje né? É outro, não tem, né? É outro perfil de vestimento. Exato. Mas nunca ninguém me obrigou a nada. Eu sempre falo que nunca foi discriminado também. Nunca fui discriminado. Glória por isso, né? Então, assim, é um ponto muito importante, porque foi o Espírito Santo de Deus que foi falando no meu coração. E aí eu mesmo decidi comprar um terno. Eu fui gostando desse vestimento mais social, né? Uma forma mais elegante. Eu mesmo fui, né, tendo direcionado pelo próprio Deus, assim, me incomodando, claro, para começar. Eu acredito que, né, foi ali no início da chamada, Deus já incomodando, falou, tem algo grande na sua vida, é ministerial. E aí foi os meus primeiros passos, né? Me lembro a primeira saudação que eu dei, tremendo, nervoso, não sabia o que falava. Eu acho que até hoje, né, tem esse friozinho, tem, né? Tem frio na barriga. É o temor da palavra de Deus, né? Esse primeiro pastor meu, ele sempre falou, o dia que você não sentir frio na barriga, não prega. Não prega, não fala que você não pode ir, porque esse frio na barriga tem que sentir, tem que ter esse temor. Esse frio na barriga eu digo que é uma necessidade, porque nos mostra a dependência de Deus. Então, se um dia eu não sentir o frio na barriga, não posso pregar, porque aí eu vou estar indo no automático, indo com as minhas próprias forças, né? Então, isso eu aprendi desde o início. Então, desde a primeira vez que eu dei a saudação, tinha o frio na barriga, mas uma tremedeira também. Foi difícil, mas Deus foi trabalhando na minha vida. Graça. Por isso que fala que essa igreja foi muito importante, assim, né? As pessoas me conduziam, ora pelo batismo do Espírito Santo, né? Ora, busca que Deus vai te dar os dons. E assim, eu agradeço a Deus, porque eu me lembro até hoje, no dia que fui batizado no Espírito Santo, no mesmo dia a mulher foi curada do câncer. Assim, foi algo incrível. No momento que Deus estava curando ela, eu estava sendo tomado, né, pelo poder de Deus. Fui batizado no Espírito Santo e no culto de ensino ainda. Então, assim, Deus, conta mais isso daí. Foi um mistério muito grande, assim. Como que você estava nessa igreja lá em Brasília? Isso, na congregação. Você foi batizado com o Espírito Santo lá em Brasília? Lá em Brasília. E como que foi, assim, detalhadamente? Eu já tava buscando, né, o batismo do Espírito Santo. Tava buscando já, orando, né, aquela ansiedade para sentir o que todo mundo tava sentindo. Eu olhava pro lado, nossa, todo mundo sentindo, e eu querendo sentir também aquela busca intensa, né, do primeiro amor, assim. E eu me lembro do irmão, assim, um diácono ficava na porta, falou, Yuri, ora que Deus vai batizar você. Ora que Jesus vai batizar você. Continue orando, perseverando em oração, que Ele vai te batizar. E aí no culto de ensino, me lembro que naquele dia eu treinei 2 períodos, cansado. Culto de ensino? Culto de ensino. Lá era numa quarta-feira, se não me falha a memória. E aí no culto de ensino, a igreja vazia. Essa mulher que Deus usou, o pastor,
foi curada do câncer naquele momento ali, ela era visitante, não era da igreja, ninguém conhecia ela, o pastor não conhecia ela. E eu me lembro como se fosse ontem, o pastor descendo do púlpito e falou: irmãos, preciso parar de pregar aqui que Deus quer fazer coisa grande aqui nesse lugar e é noite de cura. Hoje é culto de ensino, mas eu quero pedir licença para os irmãos. E naquele dia, no Fábio, eu sentia uma presença de Deus assim, porque aquela mulher estava sendo curada assim, e ela chorava, porque ninguém sabia. Depois ela contou, ninguém sabia de nada, ela estava desenganada pelos médicos. Aí Deus usou o pastor de uma forma especial, e no momento que ela estava sendo curada do câncer, eu estava sendo batizado no Espírito Santo. E aí as línguas começaram a enrolar, eu comecei a sentir aquela presença, um momento inesquecível na minha vida. E eu lembro até hoje, por isso que eu falo, o Espírito Santo, ele continua mesmo, ele ainda batiza, seja no culto de ensino, pode ser numa escola bíblica dominical, né, pode ser no culto da família, enfim, o Espírito Santo no nosso quarto, orando, ele continua trabalhando, assim como ele trabalhou na minha vida. E foi um dia marcante, com certeza. Inclusive você estava lá, fez uma reportagem com você como goleiro, né? Isso, foi Conta um pouquinho sobre isso daí. Eu participava aqui da escolinha de goleiros, camisão de Americana, e foi, se eu não me engano, a Record. Foi a Record. Foi na Record? Isso, foi na Record, né? Num horário nobre da televisão brasileira. Eles vieram fazer uma reportagem. E aí eu tava me destacando, acho que eu tinha 12 para 13 anos, foi inclusive até na época que eu já tinha ido pro Santos, né? Eu tava me destacando, né? Tava indo bem nos treinos. E aí o Wander Batistella, né, que é o fundador da escolinha do projeto, naquele dia lá me escolheu para fazer a reportagem ali, para participar da entrevista, né? Com certeza foi um dia também inesquecível, assim. Eu vi alguma imagem, eu só não estava recordando a emissora, se era a Record ou a Rede Globo. Isso, aí foi a Rede Record, né? E ali foi uma coisa também inesquecível, assim. Claro que todo o sonho de jogar futebol é aparecer em televisão, com certeza, da família ter a oportunidade de ver, né? E isso entra até dentro do meu testemunho, né? A gente estava conversando ali nos bastidores, assim, a respeito dos meus sonhos, né? Sim. Então, vivi todos esses sonhos na televisão, enfim, da entrevista, né? Um jogo televisionado, minha família ter o privilégio de eu estar jogando e poder estar escutando no rádio, assim. Mas parece que é simples, assim, né? Mas depois você sair de um jogo que você foi bem e você chegar num grupo da família, assim, o narrador narrando sua defesa, coisas assim incríveis, assim, foram momentos, assim, importantes. E entra até mesmo dessa transição, né? De abrir mão, né? De renunciar mesmo, para você deixar isso para trás, o ego, a fama, né? Todos esses meus sonhos que eu tinha particular para viver os sonhos de Deus. Então, perfeito. Essa transição, né? Que eu falo que foi difícil e é assim, posso dizer que ainda mexe com você. Mexe. A gente eu tenho que segurar para não se emocionar, porque envolve um sonho de família, né? De criança, assim. Eu parei jovem, né, com 20 para 21 anos de idade, então tinha uma carreira extensa ainda pela frente, mas a importância da chamada é a renúncia, né? É você renunciar mesmo, é você abrir mão, e esse é um dos segredos dos pilares para você ser bem sucedido ministerialmente e entender a chamada de Deus, né, verdadeiramente. Então essa transição para mim foi muito difícil, mas ao mesmo tempo que foi difícil, foi uma decisão que eu posso dizer assim, que eu tomei com muita certeza e tranquilidade, assim, de uma forma, porque o Senhor Deus tinha falado comigo, né? Mas você tomou essa decisão por uma opção, ou você teve algum lesionamento e você acabou sendo impedido de estar exercendo a sua carreira profissional no futebol? Muito pelo contrário, 100% escolha e opção. Ninguém me influenciou, ninguém me falou, você não pode jogar mais, você não tem qualidade. Muito pelo contrário, eu decidi. Você decidiu, você renunciou à eu sua realmente carreira, renunciei os meus sonhos para poder viver os sonhos de Deus. Viver os sonhos de Deus. Então foi uma decisão particular, algo assim que partiu de mim, não veio de ninguém, não foi nenhuma lesão, muito pelo contrário.
Até hoje, graças a Deus, nunca tive nenhuma lesão, nunca machuquei um joelho, porque normalmente as pessoas param de jogar futebol. Rapaz, se não fosse meu joelho, eu teria sido jogador de futebol. É o que a gente mais ouve. É o que a gente mais ouve. Eu queria ser jogador, mas meu joelho não deixou. Exatamente. Fui lesionado e não conseguia muito pelo concretizar contrário. o meu sonho. Eu parei no meu auge. Foi... eu renunciei mesmo ao meu sonho. Eu terminei jogando um campeonato estadual de primeira divisão de Brasília como titular, fazendo bom material, né? O DVD, que é o nosso currículo no futebol, tendo propostas para continuar jogando. E até mesmo depois que eu parei de jogar futebol, que eu já tinha parado há mais de um ano, tive outras propostas, mas mesmo assim foi uma decisão, não foi uma por causa que aconteceu algo, não. Foi uma decisão minha. Quando eu cheguei nos meus pais, no meu quarto, falei: pai, mãe, a partir de hoje não jogo mais futebol. E qual foi a reação dos seus pais? Como que eles se reagiram? A sua família? Foi um baque. Foi assim, me lembro até hoje, assim, eles chorando, assim. Mas por quê, filho? É dinheiro? O que tá acontecendo? Porque a gente sabe, a gente olha o Neymar, Gabigol, jogadores de nível seleção brasileira, primeira divisão de futebol brasileira, eles vivem uma outra realidade. O futebol não é todos que ganham 200, 300, 500 mil reais de salário por mês, muito pelo contrário. A realidade do futebol é um salário em média de 2 a 3 mil reais, e olhe lá se você receber durante o período que você está no clube. Então a realidade é outra. Infelizmente é outra, né? Então a gente as pessoas não conhecem tanto qual é a realidade do futebol, né? A verdadeira mesmo. Porque eu me lembro do Marcelo Valverde, de uma época o Gama tá com um salário atrasado e ele tem que fazer um serviço extra de mão de obra mesmo, de caça-vazamento. Ele chegou a trabalhar porque ele tinha um filho, uma esposa que morava no estado do Pará com os pais dela, né? E para poder mandar o sustento pro filho. Ele tinha que trabalhar de caça-vazamento com o irmão da igreja, que falou: Marcelo, a única forma que eu posso te ajudar é te dando a oportunidade de você trabalhar comigo. Ele trabalhava de caça-vazamento, fechando buraco, abrindo buraco, na mão de obra mesmo, porque o salário do clube estava atrasado. E aí ele tinha que ter uma opção. Yuri, e hoje essa é a realidade de muitos jogadores. Muitos, em busca do sonho. Aí você vê o pessoal, um jogador que tá até mesmo na primeira divisão, no Campeonato Paulista nem tanto, que é um outro campeonato à parte dos estaduais do Brasil, mas próprio de Brasília, alguns clubes de Minas Gerais, né, que os jogadores que estão ali, mas acabou os 3 meses de contrato, o cara vai ter uma vida normal, vai ter que trabalhar de Uber, vai ter que trabalhar em algum emprego secular, porque o futebol não te oferece isso. Agora, você comentando, dizendo que realmente foi uma decisão pessoal sua de renunciar a um sonho, uma carreira onde você estava no auge. Com 20 anos de idade, ter a oportunidade de jogar um campeonato, terminar jogando como titular, assim, é muito difícil. Então, assim, eu parei no meu auge, 20 anos de idade, tendo o privilégio de jogar profissionalmente Campeonato Candango, né, que é o futebol de Brasília, apesar de não ter muita... não ser muito conhecido aqui no estado de São Paulo, né? Mas jogando até mesmo Mané Garrincha, né? Estádio de Copa do Mundo, né? No estádio do próprio Gama, no clube onde eu joguei, que são estádios assim, marcantes no futebol, e tava vendo tudo isso. Existem situações que hoje existem muitos jogadores que são crentes. Sim. E inclusive alguns deles até pregam o evangelho. Sim, o próprio... Por exemplo, poderia citar vários aqui. O Júnior Santos, que fez gol da final da Libertadores. O Júnior Santos, pregador do evangelho. O Léo, que zagueiro que foi de São Paulo, estava no Vasco e agora está no Atlético Paranaense. Um pregador do evangelho, um cristão. O Kaká também, que foi conhecido por todos assim, né? Tendo uma base familiar cristã. Sim. Então sim, são vários jogadores que... obviamente eles não tinham a condição de ter um ministério ativo por conta da profissão. Do tempo, né? Que é impossível você conciliar isso. Mas mesmo assim, nos tempos que eles tinham disponibilidade, eles pregavam o evangelho, onde eles tinham oportunidade de estar falando. Se você, hoje, na sua concepção, você acha que se você tivesse seguido, qual que seria o seu maior desafio nisso daí? Fábio, durante o período após a minha conversão até eu decidir parar, foram basicamente aí 3 anos, né? Eu
aceitei Jesus em 2015 e encerrei a carreira em 2018. Durante esse período, tive diversas experiências, assim, e Deus, pela bondade do Senhor, Ele me usar para pessoas, seja numa concentração do hotel, cultos que nós fazíamos ali um dia antes do jogo, né, que a gente, um momento de palavra, de louvor. Então, assim, eu vivi ali nessas concentrações, pessoas entregando a vida para Cristo, decidindo, né, começar uma nova vida, né? Então, é um ambiente onde realmente precisa de pessoas conhecedoras da palavra, homens de Deus, para se pregar o evangelho. Então, eu tive essas experiências. Me lembro hoje uma experiência única, assim, você falar, a gente conversando aqui agora, me veio a memória. Eu estava na concentração do hotel, aí eu lembro numa camareira, eu voltando do almoço, passei pelo corredor, a porta de um quarto aberta e vi aquela mulher arrumando a cama. O Espírito Santo falou, volta que eu tenho uma palavra para ela. Aí fui pro meu quarto incomodado, o coração acelerando, falei, eu preciso voltar e Deus quer falar com ela. E eu me lembro que ela estava passando uma situação com a filha, se eu não me engano, de enfermidade, onde Deus me usou para falar com ela nessa área. Aquela mulher chorava, falou que estava afastada da igreja, precisava de uma palavra, de uma resposta naquele momento. E aí Deus me usou para aquela pessoa numa concentração de hotel um dia antes do jogo acontecer. Então, assim, Deus pode usar pessoas, sim. Deus pode levantar homens de Deus para serem usados no meio do futebol, sim, assim como ele tem levantado. Como usou o Marcelo, exatamente, né? Conheci outros grandes amigos. Comentei com você no bastidor, Fernandinho, né? Que jogou no Gama comigo, jogou em outros clubes. Ele é do Rio de Janeiro hoje, jogando no futebol europeu também. Tá passagem pela Grécia agora. É uma excelente pessoa, um homem de Deus, pregador do evangelho, canta, louva, através de instrumentos, né? Tem uma chamada muito linda, assim, também, e ainda atua como jogador de futebol profissional, sem nenhuma hesitação de continuar pregando o evangelho. Assim bem como também um testemunho. O Marcelo foi usado por Deus para minha vida. Sim. E depois, um pouco mais pra frente, o Senhor colocou na minha vida o Maringá, que é o apelido dele. O nome dele é Adilson, mas ele é goleiro. E o apelido dele é Maringá. E ele, não me lembro se ele era afastado ou se ele não conhecia o evangelho. Eu sei que ele acreditava em Deus, né? Tinha uns momentos de culto, ele participava. Mas através da minha vida, que ele hoje é um homem de Deus. Hoje ele tá jogando na Indonésia. É uma pessoa, assim, extraordinária. O Maringá. Levei ele pra igreja, conheci lá a Assembleia de Deus, a quadra 29. E hoje ele continua jogando e tá na Indonésia. Continua jogando na Indonésia e é muito presente na igreja, né? Hoje posso falar assim que é um homem que abençoa a obra de Deus lá na Indonésia, que é uma obra missionária, um campo, tem uma igreja missionária da Assembleia de Deus lá. Ele me fala que é um templo, é um espaço, porque lá não pode, né, ter os cultos abertos, nós temos aqui. É um lugar que é dividido com 4 igrejas e fazem cultos em diferentes horários, porque não pode ter diversas igrejas, né? Sim. Então ele é um homem de Deus, que Deus tem levantado ele naquele lugar para pregar o evangelho. Os cultos lá são em inglês, então ele fala inglês. Deus tem abençoado ele até para aprender outros idiomas. Mas eu me lembro que eu já tinha parado de jogar futebol, estava em Poços de Caldas, né, ainda não tinha casado, estava noivo da Raíssa, e eu recebi uma ligação dele. Ele já estava em Portugal, ainda não tinha ido para a Indonésia, estava em Portugal. Ele me falou: Yuri, eu quero mudar de vida. Hoje eu quero entregar minha vida para Jesus verdadeiramente. Esse dia me marcou, porque através do Marcelo eu entreguei para Cristo, e através da minha vida o Maringá, de uma ligação no telefone ele em Portugal, ele falou: eu quero entregar a minha vida para Jesus. E pela ligação, a gente juntos ali naquele momento, por telefone, ele aceitou Jesus, e para a glória de Deus Pai, ele está firme, pregando o evangelho, continua jogando, mas continua servindo ao Senhor Jesus na igreja lá na Indonésia. Então, assim, diversos, como o Fernandinho, propósito de oração, a gente pelo telefone. Eu já tinha parado de jogar, o Fernandinho gritou: precisando de algo, tem uma necessidade específica assim que está acontecendo na minha vida, e eu preciso de oração, eu preciso de algo assim, e eu preciso de um amigo para ir orar junto. Oramos junto. O Maringá, o Marcelo Valverde, enfim,
outros atletas que a gente se comunica, que continua jogando, e eu mesmo, não estando mais atuando, a gente conversa por telefone, oramos juntos. Então são pessoas que marcam a minha vida, marcam o ministério, né, desses acontecimentos. E, rapaz, Ô Yuri, eu acho interessante. cada história assim que é só Deus pra... Eu acho interessante, por isso que eu até enfatizei isso, que é possível sim você manter a fé em Cristo Sim. e conciliar com o futebol. com o futebol. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que não acreditam nisso. Infelizmente. Mas aqui você está testemunhando. Então, é possível. Sim, isso é fato. Eu posso falar aqui com muita clareza e verdade. Porque você viveu isso. Isso. Não é fácil. É muito desafiador. Sim. Né? Tava no Bragantino, que hoje é o Red Bull Bragantino. E no mesmo quarto, eu estava num quarto com uma pessoa que compartilhava de uma outra fé totalmente diferente, né, da nossa. E aí, o único lugar que eu poderia ter um momento de oração era no banheiro. Então eu ia pra dentro do banheiro, porque ele não compartilhava com a minha fé, mas ele zombava, né, desse momento de oração. Tá fazendo o que no banheiro aí? Tá fazendo outras coisas. Então, assim, tem essa dificuldade, tem os desafios, né, dentro do futebol, é muito difícil. Mas tem homens de Deus que estão no meio do futebol e que foram levantados por Deus para fazer diferença. Isso é fato. Agora, Fábio, que é um ponto muito importante, comigo foi algo particular. Tá? Talvez alguém que tá vendo esse vídeo, que tá jogando futebol, que é cristão, que vai na igreja, fala, nossa, vou ter que parar de jogar futebol. Não, muito pelo contrário. Exatamente. Né? Inclusive, esses dias encontrei um jogador, até jogou a copinha, fui pregar em Hortolândia, ele estava lá no culto naquele dia, e eu contei o meu testemunho, e até mesmo, ainda tendo a oportunidade, eu falei isso do púlpito, né, do microfone. Falei, ó, esse testemunho é meu particular, né? Não é porque você tá jogando futebol hoje que você tem que parar por causa do meu testemunho. Não é isso que eu tô querendo contar. Querendo contar o que Deus fez na minha vida. Mas Deus pode te usar aonde você estiver, onde você está lá inserido naquele clube. Então isso é um ponto muito importante. Essa experiência minha foi minha, algo particular entre eu e Deus, onde o Senhor, para fazer o que Ele tem para fazer na minha vida, eu tinha que abrir mão, renunciar verdadeiramente, falar, o futebol não é mais para mim, para eu realmente viver a chamada que Deus tem na minha vida. Por isso que eu comentei aqui, Yuri, em relação à possibilidade de você conciliar, sim, a fé e o futebol. Sim. Porque as pessoas que estão nos assistindo, até jovens cristãos, talvez tenham essa dúvida, né? Tem um sonho de jogar, Tem né? um sonho de jogar. Eles devem pensar, poxa, será que eu tenho que abrir mão do meu sonho? Sacrificar o meu sonho por causa da fé, da igreja? Mas, como você acabou de relatar aqui e testemunhar, existem sim a possibilidade. Obviamente, os desafios são inúmeros. Inúmeros. Tanto é que eu lembro que você tinha comentado alguma coisa que antes de você se converter, você teve um relacionamento. Chegou a ficar até noiva, é isso? Isso. Como que foi essa história? Eu falo assim para os jovens, né, como uma experiência, porque às vezes tem jovens que estão vivendo um relacionamento e acham que aquilo ali vai ser para o resto da vida, né? Então, a gente é jovem, o jovem que tem esses relacionamentos, 15, 16, 17 anos que tá namorando, a gente achava que tinha que casar, que já tinha que ser aquela pessoa, né? Enfim. Então... Aquela paixão, aquela né? paixão, aquele amor assim cego, que você fica sem saber, é ela e pronto. Mas eu falo isso porque sempre é bom os jovens ouvir os pais, né? Os pais que às vezes falam, ó, cuidado, não é pra ser, observa. Então assim, o jovem que tá ouvindo, assistindo a gente agora, ouvindo esse vídeo, né? De ter esse cuidado, de ter o discernimento, ouvir os pais, os conselhos do pai, o que o pai acha desse namoro, como que a pessoa trata o pai dela, né? Então como que aquele homem, ele é dentro de casa com seus pais, como que aquela jovem, ela é dentro de casa com os pais dela. Então, todo relacionamento é namoro, para você conhecer a pessoa, como ela no dia a dia, não é um casamento, não é um namoro, não significa que você já está casado, né, com a pessoa. Então é para você realmente conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa, né, para ver se realmente é aquilo que... porque é uma escolha, é o livre-arbítrio, Deus nos dá a oportunidade de escolher. Então assim, imagina alguém que está no relacionamento, as coisas estão acontecendo, não está indo legal, e você está persistindo no erro.
Aí Deus fala, aí é com você, meu amigo. Já te deu sinais, já estou te dando um aviso. Seus pais estão falando pra você que não é de Deus esse relacionamento e você tá insistindo. E a pessoa está cega. E por isso que é fruto de muitos divórcios hoje em Sim, dia, né? exatamente. Porque ao invés de usar o namoro para conhecer a pessoa, o noivado para conhecer a pessoa, não aproveita essa oportunidade, não ouve os pais e acaba se prejudicando no futuro. Então, Eu acho assim, que essa leitura que você fez aí, Yuri, é imprescindível o jovem que está namorando, de fato, observar quem são os pais, isso. observar o comportamento dos pais, o relacionamento dos pais, porque, teoricamente, os filhos, eles refletem os Exato. pais, não é? Então, de uma forma até indireta, no nosso subconsciente, às vezes a gente tem comportamentos que a gente viu enquanto nós estávamos morando com os nossos pais, Exato. que a gente nem percebe. E não percebe. Uma atitude, uma ação, um comportamento, né, uma palavra, aquilo que a gente ouviu. Exato. Né? Então, é muito importante, sim, os jovens conhecerem os pais Exato. dessa jovem ou deste jovem. E a forma como ela trata os E pais a dela. forma como ela trata os pais. Exatamente. Para Porque- poder iniciar um namoro. Né? Exatamente. Eu me lembro, depois conheci a Raíssa, né, que é a minha esposa, minha bênção. O que eu observava era a forma que ela tratava os pais. Eu me lembro que o pai dela chegava, caminhoneiro, chegava tarde, e aí eu estava lá junto com a mãe dela, os irmãos dela, e aí eu me lembro dela preparando a janta, preparando, né, a mesa para receber o pai dela, esperando o pai dela chegar. O pai dela chegava, ela abraçava, beijava, e eu via nítido que o que ela iria fazer com o pai dela naquele momento é o que iria fazer comigo depois de casada. Então, se ela trata o pai dela com carinho, se ela espera ansiosa para a chegada do pai na casa dela após um dia de serviço cansativo, automaticamente é o que ela iria fazer comigo, como ela faz hoje no casamento, né, no nosso dia a dia. Então, assim, ela guarda chegar do trabalho, pra gente se abraçar, pra gente, né, matar a saudade depois de um dia longe, né, de serviço, enfim. Então eu observei isso, né, durante o namoro, durante o noivado, viu a forma que ela tratava a mãe dela, pedia a bênção, chamava de senhor, senhora, né? São detalhes que é muito importante para depois você ter um casamento abençoado e feliz, né? Exatamente, exatamente. E como que você foi parar em Poços de Caldas? Rapaz, isso é um mistério, é um mistério. Depois que eu parei de jogar futebol, né, morando na Americana, 2018, e aí eu tendo esse outro relacionamento, né? E aí não deu certo, né? Deus mostrou sinais ali de coisas, né? Meus pais me aconselhando, né? Enfim, e não deu certo, não era pra ser mesmo. E aí depois vim conhecer a Raíssa em 2019. Não era pra dar certo a questão do... O outro relacionamento, Sim, o outro namoro que eu tive. Sim, perfeito. Né, antes de conhecer a Raíssa. E aí, terminou o namoro. Você ficou até noivo dessa pessoa, Isso, fiquei noivo, né? Enfim. Às vezes eu conto para os jovens às vezes tá namorando, tá noivo, né? como experiência, né? Do que você passou para que eles também não venham sofrer cometeram o mesmo erro ou sofreram alguma consequência por alguma decisão, escolha errada, né, da pessoa errada. Exato. E aí depois conheci a Raíssa. A Raíssa eu conheci, né, através das mídias sociais. As redes sociais usei para uma coisa boa, rede social, para conhecer o amor da minha vida, né? Conheci através de um vídeo que a Luana Rodrigues, esposa do pastor Eliseu Rodrigues, a Raíssa estava cantando em Cosmópolis e o Eliseu iria pregar nesse dia num congresso de adolescentes. A Raíssa teve uma oportunidade de louvar e a Luana, esposa do pastor Eliseu, filmou ela e postou no Instagram dela, né? E aí eu segui a Luana e segui o pastor Eliseu, né? Inclusive admiro muito eles, assim, são pessoas muito queridas por nós. E foi através deles que eu conheci a Raíssa, desse vídeo. E aí a Luana gravou a Raíssa cantando e marcou o Instagram da Raíssa. Eu falei, nossa, mas que menina abençoada, né? Bonita, canta bem, né? Vou seguir ela. Comecei a seguir a Raíssa no Instagram. Legal. E aí depois, no período de tempo, né? Me lembro assim, acho que uns 2 meses depois de eu seguir ela, no final do ano, dezembro, um dia aniversário dela, eu vi um story dela e era o aniversário dela. Aí mandei os parabéns e mandei 2 parabéns pra ela. Dei parabéns. Na falta de um já mandou 2. Né? Na falta de um mandei 2. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns por você ser tão linda. Aí pronto. Aí estamos aí até hoje. Mas foi através das mídias sociais. Bacana. E aí, com 11 meses de namoro e noivado, e aí Deus, né, nos deu a oportunidade de estar morando em Poços de Caldas, né? Deus nos abençoou lá.
Casou lá em Poços de Casamos Caldas. lá, né? O pastor, o presidente, o pastor Paulo, me abraçou como um filho, né? Me lembro até hoje, falei pra Raíssa, quando nós estávamos namorando, eu falei, amor, nós vamos casar, nós vamos estar juntos, Deus vai preparar tudo, e assim o Senhor fez, até mesmo a casa, né? Me lembro o pastor Paulo, sem me conhecer, me chamou do gabinete, falou assim, meu filho, eu tenho uma casa pra vocês dois, e vocês não precisam pagar nada, e ela é pra vocês morar. Glória a Deus. Vocês vão casar, essa casa tá nova, a gente tá terminando de construir ela, e foi onde o Senhor nos presenteou, né? E uma igreja abençoada, um pastor nos abraçou como um filho, e foi através assim que eu conheci ela. E depois fui morar em Poços de Caldas, né? Deus nos abençoou lá, nos presenteou, e foi por isso que eu fui morar lá, porque aí o pastor nos deu uma casa para morar, você querendo casar, uma casa para morar, e aí casamos, decidimos casar, né? Ganhamos tudo, fomos muito abençoados nesse sentido, e por isso que eu fui morar em Poços de Caldas. E é interessante que você exerceu a liderança Isso, do campo da mocidade ali Isso. em Poços de Caldas, né? Imagina, 2018 para jogar bola, sem nenhuma experiência de liderança de jovens. Sim. 2019 conheço a Raíssa, depois de 11 meses nos casamos, em dezembro de 2020. E 2 meses depois de casado, o pastor senta a gente depois do culto e fala assim, meu filho, sei que você tá casado, tá em lua de mel, mas eu preciso que você trabalhe. E vou colocar você na liderança. Aí pensei com a Raíssa, poxa, tranquilo, né? Deve ser a liderança da sede. Nunca fui líder, mas como é só aqui da sede, beleza. Aí quando ele foi conversar com a gente, falou, vou colocar você na liderança do campo geral. Falei, Jesus amado, 36 congregações. Eu nunca fui líder de nenhuma mocidade, nenhuma congregação. Nunca teve experiência Nunca tive nenhuma experiência. E aí ele nos acreditou em nós, acreditou em mim, no nosso ministério, né? E foi uma experiência única, assim, né? E aí fui buscar o conhecimento, fui ler livros, fui ver vídeos de outros líderes, até mesmo de congressos aqui da Umadame, a separação do lado das meninas, do lado dos meninos, Sim. Porque tinham o costume de sentar juntos, né? Os homens, assim, não tinha uma organização, separar de lados, então me inspirei no congresso da Umadame, na forma de liderar, até mesmo da Umadeb, que foi aonde, né, eu aceitei Jesus, a mocidade lá de Brasília, que é um congresso muito conhecido, né, no Brasil. Eu fui buscar conhecimento, fui buscar vídeos de líderes, como liderar, livros, fui buscar o conhecimento e mais, com o principal, a ajuda de Deus, né, a força de Deus para me dar a sabedoria para liderar, porque imagina, eu com 23 para 24 anos, recém-casado, liderando outros líderes que tinham 40 anos, 38 anos. Então era a mão de Deus e a autoridade de Deus na sua palavra me usando ali para tratar casos e assuntos com esses outros líderes que era bem mais velho que eu e tinha muito mais tempo de crente, né? Assim, foi a mão de Deus, assim, foi algo muito incrível também na minha vida. Naquele momento, Deus provou para você, né? Não só naquele momento, mas isso já vinha acontecendo, sim. Deus usando pessoas, né? Isso. Para confirmar o chamado dele na sua vida. Sim. Isso é notório. E você tendo apenas 2 anos ali na sede, nem isso. Deu 11 meses, né? 11 meses. Porque a primeira vez que eu fui visitar a igreja foi no início de 2020. E no final eu me casei. Isso. Glória a Deus. No final de dezembro de 2020... no final daquele ano nós nos casamos. Então, assim, não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha parentesco, não tinha conhecimento de nada. O pai da Raíssa não é pastor, são muito pelo contrário. Ele, para falar microfone, só se for um milagre divino mesmo. Ele é músico. Sim. A mãe dela também vergonhosa, não tinha cargo nenhum ali até então na igreja. E a Raíssa também, muito pelo contrário. Então, assim, não foi ele foi líder porque o pai da Raíssa é pastor. Capaz. Ou seja, não teve nenhuma influência externa. Nada. Nenhuma influência de nenhum líder que te conhecia, ou que tinha um parentesco, algum vínculo. Ninguém. Aí, volto de novo, novamente a afirmar. Deus confirmando a tua chamada. Com 11 meses, sem experiência nenhuma de liderança, e te colocar como líder geral do campo de Poços de Caldas. E detalhe, como Deus te usou poderosamente para poder abençoar aquela juventude.
Eu lembro que você realizou um congresso ali. Foi um congresso. Parece que o Eliseu Rodrigues esteve ministrando. Foi o Eliseu Almeida que pregou aqui na Madame. O Eliseu Almeida que pregou na Madame, né? O Eliseu Rodrigues Pastor não Eliseu conseguiu levar, Almeida. infelizmente. A dificuldade de agenda dele foi grande, mas o Eliseu pregou, foi uma eu acompanhei bênção, assim. esse congresso lá em Poços de Caldas. Foi que bênção. algo marcante, assim, na minha vida. Marcante. Foi, assim, todos os bastidores, assim, para a realização do congresso, né? Eu foquei muito, assim, também em trabalhos de evangelismo, né? De aproximar a sede com as congregações, as congregações estar participando mais, né? De quebrar aquela barreira, né? Que às vezes sempre tem. Então, assim, foi muito importante e especial, assim, um trabalho muito especial, único na minha vida, com certeza. E também a minha vinda para a Americana foi uma renúncia, foi de abrir mão de tudo isso, da liderança, né, lá do Campo Poços de Caldas, e algo que Deus falou com a minha esposa, que nós deveríamos vir embora para a Americana, não foi uma escolha minha, né, tanto já comentei com você. Sim. Eu posso dizer assim, tava num auge assim, ministerial, o pastor, né, me abençoando, próximo até mesmo, né, de assumir uma congregação, pastorear uma congregação, tendo um líder do campo geral, né, Deus abençoando, assim, tava vendo o auge assim, até Deus falar assim, meu filho, seu tempo aqui acabou, você vai ser direcionado para a Americana, mas falou com a minha esposa primeiramente. E foi algo também doloroso, um período de tempo, para entender o porquê que eu tive que voltar para a Americana. Mas Deus falou com a minha esposa, sim, depois confirmou, né? E por isso que nós viemos para cá. Então, assim, não voltei para a Americana porque eu quis. Né? Seria muito fácil eu falar que quero voltar para a Americana, porque meus pais são daqui, minha família é daqui, nasci aqui. Exato, eu até me recordo, acho que foi até uma transição que você estava entre você continuar com a sua carreira, ou você se entregar, né, 100% a Cristo. Eu estive ministrando, eu acho que no Jardim da Mata. Isso. Pastor Bordini, você estava lá naquele dia, lá, né? Isso, acho que foi até mesmo meados ali 2018, 2018, né? Você pregou uma mensagem, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, demais ele fará, né? E foi algo marcante, porque naquele momento de tomar uma decisão, né, de incerteza, o que eu faço? E aí ali naquela mensagem eu entendi o real sentido da entrega. Entregar como? 50%? 20%? Não, 70% é do seu trabalho, 30% é de Deus. Entregar totalmente. Naquele dia eu me lembro que já havia aceitado Jesus, já havia me batizado nas águas, mas naquele dia eu fui lá na frente, falei, eu preciso entregar tudo. E aí entreguei tudo mesmo, meus sonhos, meus projetos, meus planos, um caminho, um futuro, né? Enfim, tudo naquele dia eu entendi o verdadeiro sentido de entregar, de entrega. E aí foi um dia muito especial para eu tomar essa decisão de parar de jogar futebol. Foi uma transição importante, um dia para a glória de Deus, marcante, que Deus te usou ali naquele dia. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo pouco que eu tenho te acompanhado, Yuri, eu percebo que hoje a tua mensagem ela é cristocêntrica, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Exatamente. Nem assim, sempre... não que eu não falava, sim, não que eu pregava heresia, né? Não, exato. A questão é que o Yuri, há 5 anos, você tinha um perfil de mensagem, outro perfil totalmente diferente. Totalmente diferente. O Yuri de hoje, né, as mensagens do Yuri de hoje, eu percebo que é uma mensagem mais cristocêntrica, né? Isso se deu por você ter uma referência como o Eliseu Rodrigues, sim, pastor Eliseu Rodrigues, a esposa Luana Rodrigues, vocês têm uma proximidade, sim, por conta da sua esposa, que é cantora, a irmã Raíssa história, Pamela, né? E por conta da história, né? Eu conheci a Raíssa através dele. Exatamente, você acabou conhecendo a sua esposa através da Luana Rodrigues, esposa do pastor Eliseu Rodrigues. É isso aí. E o pastor Eliseu Rodrigues, ele de fato, ele é um pregador cristocêntrico, sim, né? Sim. Então, essa maturidade de crescimento teológico se deu pela referência, sim, do pastor Eliseu Rodrigues? Com certeza. Nessa transição de parar de jogar futebol, né, o Eliseu ele fez uma divulgação nas redes sociais do curso Consolidando o Meu Ministério. Até então não tinha nenhum curso teológico, nenhum, né, conhecimento assim
de estudo mais profundo, né, num curso, assim, algo do tipo. E aí esse foi o meu primeiro contato com um curso, assim, que realmente, né, foi a virada de chave, assim, do meu Glória a ministério. Deus. A forma que eu pregava era de outro jeito. Me lembro que no início, meu Deus do céu. Todos, né, já passaram. Nossa, cada Por isso. lembrança assim, você começa a mensagem, não termina, lê em Mateus e vai parar em Gênesis. Aí Entra no texto e nunca volta no texto, nunca né? volta no texto, aí começa a contar outras histórias. E aí começa a contar o testemunho pra poder disfarçar. Então eu me lembro no início assim, tinha outro tipo de mensagem. Me lembro que eu pregava de olho fechado, andava pra lá e pra cá e mais gritava do que falava. Não sei como os irmãos conseguiam entender alguma coisa assim. Até conhecer o curso do pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu Rodrigues. Até conhecer o Consolidando Meu Ministério, que foi a virada. Divisor de águas. O divisor de águas, pronto, é a palavra certa. Fala virada de chave, mas o divisor de águas é a palavra mais concreta, assim, para explicar o curso do Consolidando Meu Ministério. Até se tiver alguém assistindo, pode fazer o curso, que eu super recomendo, me ajudou muito a pregar de olhos abertos. Uma dica, assim, que o Eliseu, né, me ajudou muito, assim, a respeito de me gravar pregando. Para quê? Para que eu possa me ouvir, para que eu possa corrigir as minhas palavras, né? Então, assim, o curso me ajudou muito. Antes eu tinha um preconceito de quem pregava com esboço. Hoje eu uso o esboço nas pregações, Sim, né? sim. O Eliseu tem uma aula lá a respeito que até Deus fez esboço. Então essa eu vou deixar para vocês só, interessante. comprarem o curso. Não estou fazendo publicidade que não estou ganhando nada, mas compre o curso, vocês vão se impactar com essa aula, assim, né, a respeito do esboço, que eu tinha um preconceito muito grande, pregava sem esboço, e aí li o texto, nunca mais voltava no texto, me perdia na mensagem, pregava de olho fechado, ficava tentando gritar para poder motivar o povo a dar glória a Deus, mas muito pelo contrário. Depois que eu aprendi, né, a respeito dessas partes assim teológicas mais profundas com o pastor Eliseu Rodrigues, foi um divisor de águas na minha vida, então assim, no meu ministério. Então, até hoje a gente erra, né? Tem aquele dia que você fala, eu acho interessante, Yuri, a gente estava conversando aqui, a tua esposa, a irmã Raíssa Pamela, ela é professora e é formada em pedagogia. Isso, forma agora meio do ano. Forma agora meio do ano. Ah, legal. E nós estávamos conversando aqui que quando você está ministrando, pregando a palavra, ela está observando a forma como que você expressa, a dicção, a pronúncia das palavras. Como que é isso? E ela faz alguma anotação para depois te passar um feedback? Olha, você errou nisso. Como que funciona isso daí? Vou contar um segredo aqui em primeira mão no Não Acredito Podcast, porque é um combinado nosso, né, entre eu e a minha esposa, né? Até entra também, Fábio, a respeito da escolha, né, da pessoa certa. Perfeito. Porque quando nós estávamos noivos para nos casar, eu achei fantástico isso. A Raíssa, me lembro até hoje, ela chegou assim e falou: amor, eu canto desde os 3 anos de idade, tenho meu ministério, tenho os convites que eu recebo, mas se for preciso eu abro mão disso para viver a chamada junto com você. Até porque não tinha como eu estar num culto de ensino e ela numa agenda numa outra cidade e ir sozinha depois de casados. Eu penso assim, tá? Tem casos e casos, mas nós, no nosso casamento, no nosso ministério, juntos, né? Então assim, claro que vai ter dia, como já aconteceu, né, no qual de uma enfermidade ela não está junto, ou, né, por eu estar num compromisso ela no outro, que aconteceu uma vez só desde que nós nos casamos, né? Mas a gente tem esse combinado. Então a Raíssa desde o início falou: mas se for preciso eu abro mão. Então a liderança da geral do campo de Poços de Caldas foi uma renúncia também da parte da Raíssa, que ela tinha convites, fala: não, amor, preciso estar com você no culto da mocidade, preciso estar com você nos ensaios, preciso estar com você na escola bíblica, preciso estar com você no culto de ensino, né? Então assim, ela também entendeu isso, foi uma pessoa muito humilde, muito usada por Deus nesse sentido. E aí entra a respeito da escolha, de você escolher a pessoa certa. E até hoje a gente tem os nossos combinados. Ela me ajuda muito, né, ministerialmente falando, né? Esse é o nosso segredo. Esse segredo eu gostei. Esse segredo. Olha. Então, durante a mensagem ela tá observando, olhando as palavras,
né? Se eu falar alguma frase errada, alguma palavra que foge do português, assim, que tá errada, ela anota, chega em casa e fala, amor, você falou isso, tá errado. E eu até anotei pra gente pesquisar junto. Então ela olha, Poxa, ela olha no dicionário, interessante. ela me corrige, fala das palavras que eu falei errado durante a mensagem, até mesmo falar, amor, ó, diminui, você tá falando muito rápido, tenta ser mais calmo, respira mais um pouco, né? Tenta ser mais objetivo. Então ela me corrige e tem o nosso combinado. Fala, amor, se o negócio estiver ruim, eu vou fechar a Bíblia. Aí você entende que é a hora de parar. Mas se tiver bom, vou estar com o olho fechado, vou estar dando glória a Deus. Você pode até me chamar para cantar no final. Glória a Deus, glória a Deus. Então ela é uma benção assim no meu ministério, na minha vida. É uma moça muito usada por Deus no Ministério do Louvor. E nós estamos juntos nesse propósito, vamos falar juntos. Glória a Deus. Né? Ela continua louvando, continua cantando. E Deus tem usado muito ela para a glória de Deus. Irmão Yuri, que pena, estamos encaminhando. Passa para o rápido, final. né? Passa muito rápido. Passa rápido, vai Passa falando, rápido. vai ficando Tem tanta gostosa a coisa conversa. para falar, né, Tem irmão? muita coisa. São muitos os detalhes assim do Sim, testemunho que a gente sim. não tem tempo de falar na igreja, né? Você conta um resumido, mas é um privilégio poder estar servindo os irmãos. Todas as redes sociais dela, YouTube, Instagram, todas é Raíssa Pamela Oficial. Só você pesquisar lá que vai ter, né, os vídeos Raíssa dela. Pamela Oficial. Isso, Raíssa Pamela Oficial, Ok. Raíssa com Y, né? R-A-Y. Depois a gente vai deixar na legenda Isso, também do na vídeo. legenda lá, vamos deixar. certinho. E o nosso contato é o meu telefone pessoal, né? 19983318220. Então, quem precisar pode contar com a gente, né? Será um privilégio para nós poder servir a sua igreja, e a gente estamos aí juntos pelo reino, em prol do reino, trabalhando para o reino. Olha, eu falo isso com toda franqueza. Você é um dos pregadores que eu indico. Amém. Não aqui Glória no a Deus. campo, mas já várias vezes Sim. já indiquei você para estar ministrando. Inclusive, quando eu voltei para Americana, você foi um canal de bênção para o meu ministério, porque até então não tinha congregado no Belém aqui de Americana, e você expandiu aí o meu nome para muitas Glória a congregações e igrejas, assim. Deus te usou bastante também nesse sentido. Glória e gratidão. Com certeza Eu não agradeço. ficará apenas Mas nessa. será um privilégio muito grande. E eu encerro, né, as minhas falas para dizer para os jovens que estão nos assistindo, né, como eu falo, trabalhar com jovens para mim é muito especial. E assim como foi na minha história, na minha vida, de renunciar ao futebol, eu falo para os jovens que nos ouvem neste momento, que a renúncia é e sempre será o segredo para nós frutificarmos na obra de Deus. Exatamente. Se você quiser ser bem sucedido no ministério, ser bem sucedido na vida, ser uma pessoa abençoada, né, um obreiro exemplar, um homem de Deus exemplar, uma jovem de Deus exemplar, renuncie, seja fiel a Deus, seja fiel à palavra do Senhor, seja obediente aos vossos pastores, obedeçam aos pais, sejam exemplos de filhos dentro de casa. Eu falo isso, né? Posso trazer meu pai e minha mãe aqui, se vocês quiserem, para vocês conhecerem os meus pais, e eles falarem isso. E como, Isso eu não tenho dúvida. e como é bom você, Conheço. e como é bom você ser obediente aos pais, você Glória a Deus. ouvir os pais. Então eu falo, jovens, Honra o teu pai e tua mãe. honrar o pai e a mãe é o segredo para você ser abençoado. É. Então continue renunciando, continue dizendo não ao pecado, dizendo não às propostas mundanas. Eu tenho certeza que Deus continuará abençoando vocês. Maravilha.